gentilmente esse convite. O Ítalo é médico graduado pelo FAM, fez residência na Fundação de Medicina Tropical e hoje ele é um médico assistencial, tem tanto experiência, atendimento ambulatorial, pacientes internados, né, não só com HIV, AIDS, mas com as doenças infecciosas e tropicais. Então, é uma pessoa que tem aí uma experiência, uma expertise no assunto. Boa aula, Ítalo. Valeu, obrigado, Luciana. Pessoal, meu nome é Ítalo Felipe, eu sou graduado pela UFAM, fiz residência médica aqui na Universidade Federal e depois fiz a graduação aqui e depois fiz residência na Fundação de Medicina Tropical, tá? Então, foi proposto que a gente falasse hoje, né, do atendimento inicial de pessoas que vivem com HIV, né, e o segmento na atenção básica. Pessoal, fiquem à disposição para perguntarem, pode interromper a aula se quiserem, ou também no final, vão guardando aí, a gente conversa e dialoga também no final. O que eu não consegui responder, eu posso guardar de resposta aí para a gente, as dúvidas para ser tirado posteriormente também, tá bom? Fiquem à vontade. Gente, falando-se em HIV, é uma patologia complexa, né? No qual o paciente ele vai evoluir com muitas doenças oportunistas e gravidades que assustam, né? Então, o objetivo agora, nessa aula, é desmistificar a abordagem inicial, para que a gente faça, já de início, já de imediato, não percamos oportunidade para poder já fazer a captação do paciente, a boa adesão, fortalecimento e tratamento, tá bom? Então, a gente tem um plano aqui, vou aceitar a Bruna, a gente tem um plano para a aula de hoje, né? A gente vai contextualizar a epidemiologia. A Luciana falou que a maioria das pessoas são médicas, mas tem também equipe multidisciplinar. Eu vou abordar como é que está essa distribuição em nível Brasil, Amazonas, e também citar algumas coisas de Manaus. Vamos falar sobre como fazer o diagnóstico na atenção básica, o manejo inicial, né? Como que a gente vai comunicar, como a gente vai fazer essa abordagem, os exames laboratórios que a gente deve fazer inicialmente, né? E também o que a gente tem que fazer para rastrear as co-infecções. Sobre a terapia antirretroviral, a gente vai citar a terapia preferencial e como iniciá-la, né? As profilaxias também, como iniciar, quando parar, né? Como fazer as consultas, a frequência de consultas, né? O rastreio também para descompensações como falha virológica e tudo mais, né? Prevenção de risco, principalmente a prevenção combinada e uma coisa muito importante, que é a orientação de vacinação para pessoas que vivem com HIV, tá bom? Gente, a pandemia da AIDS, ela já está no nosso universo há 40 anos, né? E há mais de 40 anos. E desde então a gente já teve, a gente tem atualmente no mundo, né? Aproximadamente 40 milhões de pessoas que vivem com HIV, sendo que só em 2013, né? A gente tem 1 milhão e 300 mil casos. Esses dados são referentes a 2013, porque o último relatório que foi lançado em 2024, né, é referente a 2013. Então, a gente está no aguardo aí de novos dados, mas em nível Brasil, o que a gente tem é aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, né? Acredita-se que pelo menos 10% desses 1 milhão, então 100 mil pessoas vivem com HIV ainda e não tem diagnóstico, né? São pessoas alvo de testagem para que a gente feche isso, né? Uma incidência aqui, né? Só em 2023 foram 46 mil casos e de incidência de 21,8 casos aqui por 100 mil habitantes, né? Falando em Amazonas, em 2023 a gente teve 1.174 casos, né? E Manaus é a cidade, é a capital que apresenta a maior taxa de incidência, né, por 100 mil habitantes, que é a maior taxa, né? Então, entre as capitais. Isso é uma coisa muito alarmante. Se a gente observar o comportamento da taxa de detecção de HIV ao longo dos anos, né,
A gente observa que tem uma tendência de cair, né? Mas a gente não observa isso, se vocês verem, né? Então, a região norte mantém, né, uma curva horizontal aqui. A gente tem, né, um gap relacionado ao período de pandemia, né? Mas se a gente vê essa série histórica aí dos últimos 10 anos, a região norte continua, em média, ali, de uma taxa de detecção, né, mais ou menos 26, 27 por 100 mil. E isso é preocupante, porque apesar dos avanços das políticas públicas, a gente ainda observa esses números ruins aqui na região. Então, a atenção básica, né, ela tem essa grande vantagem de abraçar e chegar, né, nas periferias, que é onde vivem as pessoas que vivem com HIV. Geralmente são pessoas marginalizadas, que estão perifericamente na sociedade. Tá bom? Falando em atendimento inicial, né? Quem deve ser as pessoas que a gente tem que testar para HIV? Então, as pessoas que devem testar para HIV, inicialmente, são as pessoas sintomáticas. Quais sintomas são esses? Né? Então, síndromes consumptivas associadas, né? A febre, diarreia, sudorese noturna, emagrecimento, perda ponderal, linfonodomegalia, muito aqui também relacionado à AIDS aguda, né? Cansaço, erupções cutâneas diversas, tá bom? Manchas também diversas, dor de cabeça. E eu peguei esse esquema aqui do PCDT, que inclusive está nas referências, tá? Temos a versão atualizada agora de 2024, trouxe algumas mudanças. Essa imagem continua mostrando para a gente, né? Tem algumas doenças que são, assim, bem indicativas, né? De você pensar que o paciente está imunossuprimido e ele está, então, infectado pelo HIV, né? Então, sarcoma de Kaposi é uma coisa clássica, né? Monilias oral, presença de candidíase na região oral, também herpes zoster, já puxando aí para a dermatologia, eu sempre recomendo, né, meus alunos, ó, se um caso de herpes zoster, o paciente está passando por alguma imunossupressão, seja momentânea ou permanente, é mandatório que a gente investigue, né? Investigue também fazer um teste rápido para o HIV. Então, o foco inicial é tratar as pessoas sintomáticas, é testar as pessoas sintomáticas, ok? Mas a gente tem também os pacientes que não estão sintomáticos, mas são uma população-chave, né? No qual a gente deve fazer, sempre que tivermos oportunidade, uma abordagem para ver como é que está o comportamento sexual, se essa pessoa está exposta, está mais vulnerável a pegar infecções pelo HIV, né? Quem é indicativo pelo Ministério da Saúde, para que a gente tenha esse olhar mais peculiar, né? Profissionais do sexo, né? Pessoas que usam drogas, principalmente drogas injetáveis, né? Pessoas homossexuais, gays e homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e pessoas que vivem em liberdade. Além disso, população prioritária, no nosso estado muito comum, população indígena e pessoas em situação de rua, tá bom? Além dos pacientes sintomáticos, dos assintomáticos, que são população-chave de risco, toda vez que vocês entrarem, né, em contato com pacientes que apresentam outras ISTs, também é recomendado fazer uma testagem. Então, um paciente que tem um diagnóstico de sífilis, é importante que a gente teste também, ofereça para essa pessoa, né, o teste rápido para o HIV. Quando a gente consegue fechar um diagnóstico de tuberculose, dos 100 casos de tuberculose, aproximadamente 10%, né, apresentam com a infecção HIV. Então, assim como quando você tem um diagnóstico de HIV, a gente tem que rastrear a tuberculose, o contrário também é verdadeiro. Toda vez que você entrar em contato com pacientes com tuberculose, testem também HIV. Diagnóstico de infecções de hepatites virais, que são inicialmente ISTs que andam junto, né? Então, a gente tem que testar também para o HIV. Gestantes, né? Faz parte do plano de assistência pré-natal, tá bom? As parturientes e puérperas, principalmente, que não foram abordadas e testadas durante a gestação. E aqui no contexto de prevenção, acidente com material biológico,
pessoas vítimas de violência sexual e também as parceiras, né, pessoas parceiras de pessoas com HIV. Eventualmente, você pode ficar ofertando, né, o teste. Pessoal, é divergente na literatura a recomendação com que frequência se deve se testar essas pessoas. De maneira geral, a gente não pode deixar o paciente muito longe da gente, né? Então, pessoas que vivem em vulnerabilidade, em média, o Ministério da Saúde recomenda a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Se for populações profissionais do sexo e tal. Então, tem que individualizar. Para cada situação, a gente tem algumas recomendações, tá bom? Esse é o fluxograma que é presente no Manual de Diagnóstico do HIV, o fluxograma 1. Ele é o mais usado na prática mesmo e é o mais adequado para a unidade básica, para a atenção primária, né? Então, ele é feito a partir de quê? De 2 testes rápidos, geralmente são testes de terceira ou quarta geração, que dão uma alta sensibilidade, né? Então, quando a Anvisa vai liberar, né, esses testes, eles têm pré-requisitos mínimos que são sensibilidade de 99%, né, e uma especificidade de pelo menos 99,5%. Então, quando a gente combina esses 2 testes, a gente consegue, então, com muita segurança, fazer o diagnóstico do HIV, tá bom? E, pessoal, já desmistificando, né, uma coisa para vocês, a gente não que a gente devamos fazer o exame de carga viral como forma de confirmar a infecção. Na verdade, a presença da carga viral após fazer, né, o rastreio com os 2 testes rápidos, ela vem para que a gente registre a presença do vírus do HIV, mas principalmente quantifique, né, para observar se o tratamento que o paciente vai estar sendo exposto, se ele está respondendo, se a carga viral está baixando e se não é um vírus resistente por algum outro motivo. Então, o fluxograma é muito simples, né? Pega a amostra de sangue, submete aí ao teste rápido 1. Se ele for válido, a gente vai ter, então, primeiro o teste reagente, a gente vai realizar o segundo teste. Sendo o segundo teste válido, fechou, resultado reagente, amostra reagente para HIV. Pessoal, a recomendação é que os testes rápidos, que são de maneira feita de imunocromatografia, geralmente é o que tem disponível para a gente, eles devem ser feitos, né, na presença do paciente. Então, muitas unidades onde eu trabalho, o pessoal às vezes pega o exame, leva, pode ter troca, confunde. Então, pela facilidade de ser um teste rápido, a recomendação do manual é que a gente faça na presença do paciente. Então, isso já é um ponto que na hora que vocês estiverem, né, fazendo a avaliação dos seus pacientes na sua unidade, vocês já tentem adequar, né? Não é muito difícil a gente separar uma sala para essa sala de testagem, é aqui que a gente vai ficar os insumos, né? Um ambiente que não pode ser quente, tem que ser armazenado na temperatura adequada, mas que o paciente esteja presente ali, né? Para que o profissional possa, então, fazer o exame da maneira correta, tá bom? Diagnosticou, então, HIV, fluxograma 1 estabelecido, né? Como eu falei, o teste rápido deve ser realizado na presença do indivíduo, né? E através da punção digital ou fluido oral, e o resultado é de entrega imediata. Ele já recebe ali, então, o resultado e já é encaminhado para abordagem multidisciplinar. Pessoal, no diagnóstico do HIV, é muito importante que a nossa equipe seja empoderada para acompanhar também o paciente. Então, devido a todo o preconceito que já existiu, né, as nuances que envolvem esse diagnóstico, a gente tem que contar com a equipe, né, multidisciplinar, tem que contar com serviço social, psicologia, às vezes, né, uma pessoa que é próxima da comunidade, o ACS também presente ali, né, para ajudar nesse momento de comunicação de más notícias, tá bom? Esse fluxograma que eu apresentei para vocês, ele é indicado para adulto e crianças, fica a observação que até 18 meses não é recomendado, por causa que durante, né, os períodos iniciais ali, a criança pode passar via placenta, né, anticorpos e o próprio vírus do HIV, que pode dar falsos positivos,
nos bebês que são menor que 18 anos, tá bom? Esse fluxograma ele não é indicado para infecção aguda do HIV. Então, quando você estiver diante de uma síndrome monolike, onde você esteja, né, paciente com febre, linfonodomegalia, a gente tem outros recursos para usar. Não se devemos usar os testes rápidos como primeira maneira aí no fluxograma, tá bom? Então, se as amostras forem reagentes para HIV, o paciente, então, tem a infecção confirmada e a gente deve proceder aqui com a carga viral CD4 para quantificar, né, o quanto esse paciente tem de carga viral, ver se ele vai ter uma boa resposta à terapia antirretroviral e também para estratificar. O CD4 vai ser o nosso grande guia inicial para definir ali o status de imunossupressão daquele paciente, tá bom? Então, eu sempre deixo também esse protocolo SPIKES, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nele. E quando a gente tem o diagnóstico do HIV, inclusive dentro da minha prática clínica, eu simulo isso com meus acadêmicos, né? Uma comunicação de uma má notícia. Como que você vai abordar o seu paciente, né? Então, isso deve ser feito por toda a equipe profissional, né? Multiprofissional. Você tem que tentar conhecer e entender, né, a vulnerabilidade sociocultural no qual o paciente está inserido, né? Estabelecer uma boa relação também, chamar ele para conversa, né? Fixar ali como, olha, eu estou aqui para te apoiar nesse processo, a gente vai caminhar juntos, não desista, né? Faça uma boa adesão e, sempre que possível, né, eu acho que é fundamental atender o paciente num ambiente tranquilo, né, reservado, para que a gente possa passar a informação com um caráter mais sigiloso, né? Então, fica aí os spikes, viu, gente, como orientação e recomendação. Planejem a conversa, né? Perceba do paciente, né, o que ele sabe do HIV, o que ele espera de um comportamento de risco. Um paciente que tem um comportamento de risco para HIV, ele às vezes já está sabendo que ele pode estar infectado pelo HIV, né? Chama ele para poder falar o que ele tem para falar sobre o assunto, né? Observe a aceitação dele, né? Como que ele conhece a patologia, né? O que você vai informar e seja, né? Demonstre empatia no processo, tá bom? Além disso, no final, né? Fica reservado ali um momento para que a gente planeje com o paciente como vai ser de agora em diante. Então, exame positivo, o que vamos fazer, né? E aí a gente vai falar também agora nos próximos slides. Inicialmente, pessoal, tem algumas coisas que são importantes para o médico explicar para o paciente. O paciente não pode sair da primeira consulta sem saber disso aqui, tá bom? Ele precisa entender os mecanismos de transmissão, né? Principalmente aqui, né, a via sexual, mas pode acontecer através de compartilhamento de seringas, uso de droga injetável, transfusão sanguínea, que hoje está bem mais controlado pelo controle dos bancos de sangue. Tem que entender a história da doença natural, né? A história natural da doença, onde classicamente a gente tem aquele gráficozinho, né? É mais ou menos assim, aí carga viral lá em cima, volta ao longo do tempo e aumenta, o CD4 caindo, caindo, caindo. Geralmente aqui, depois de 10 anos, né? É um período onde o CD4 está menor que 50 e os pacientes tendem a evoluir com prognóstico ruim. Então, essa é a história natural do HIV. Mas a terapia antirretroviral, ela vem para mudar isso, né? A gente consegue controlar, mudar esse prognóstico, tá bom? O paciente tem que entender o que é, né, o CD4, o que é a contagem de CD4, como que a gente espera que ela se comporte na história da doença natural e como que ela se comporta também com a terapia antirretroviral. Então, o paciente que faz o uso da terapia antirretroviral de forma regular, a gente espera que esse CD4, né, após a carga viral ficar indetectável, que ele vá tendo uma recuperação imunológica. Às vezes, o paciente está tão imunossuprimido que as células percussoras do CD4, né, as células percussoras do linfócito também foram já, né, mortas, e isso causa uma recuperação muito lenta, uma recuperação imunológica lenta. E às vezes, o paciente não recupera. Então, você tem que deixar ele ciente de que o CD4 dele talvez nunca chegue ali em níveis de 1.000, 1.200, né?
que é o que a gente espera na população normal. Então, explicar e entender isso aqui para eles, tá bom? O significado da carga viral, né? Uma coisa clássica que eu sempre cito também, é ele explicar para o paciente que quando ele vê lá carga viral indetectável, não significa que o vírus não está mais presente, né? Esse vírus não está presente perifericamente, né? Mas intracelular ele está, né? Regredido ali e dentro da célula. Então, para que o paciente não confunda, né? Fala, pô, tô curado do HIV, posso parar de tomar terapia antirretroviral, tá bom? E sobre o impacto da TARV, sempre ressaltar que a tendência é que o uso da terapia antirretroviral adequada torne ele uma pessoa que viva de maneira praticamente igual aí às outras, tá bom? Uma coisa muito importante que é a obrigação da primeira consulta é a gente revisar esse exame do HIV, né? O paciente chegou com os exames positivos, pegue, verifique, né? Verifique o nome, verifique a data, vê se não tem troca de amostra, né? Se não é uma troca de exame, para você certificar, registrar no prontuário, se possível, tira uma cópia, armazena junto da primeira consulta também, tá bom? E aqui eu estou passando uma dica para vocês, né? E é muito comum vocês pegarem pacientes com o diagnóstico de HIV que eles já vivem com HIV. E foi feito em algum momento, em algum outro local, uma abordagem já foi solicitado exame e ele já tem esse registro. A gente chama sistema Laudos, né? Mas é muito vinculado ao sistema CICEL, que é responsável por registrar, né, as cargas virais CD4 e também a dispensação de medicamento do paciente. Então, qual que é a minha dica? Está aqui o site, vocês podem entrar, qualquer profissional pode, qualquer profissional médico, entra aqui no site, tem um link aqui, ó, solicita o cadastro. Aí você preenche uma ficha, assina, carimba, manda para o e-mail, que é o e-mail da gerência, vai ser avaliado, você vai receber um e-mail com sua senha de acesso e login. É importante que pelo menos um médico na unidade tenha, né, acesso ao sistema LAUS, para que você verifique, né, se esse paciente já tem exames presentes lá, incluindo, né, é possível acessar o histórico terapêutico, se já pegou medicamentos, né, se ele apresenta resistência, entendeu? Lá também ficam os registros de genotipagem e também já tem os formulários que quando a gente estiver fazendo a primeira prescrição, vai ser importante, né? Vai ser importante também estar junto com a receita. Pois não, Sandra, pode falar. Professor, com relação a esses registros de resultados de exame, a gente coloca no PEC, a gente registra no PEC esses laudos, ou esse laudo somente está nesse site? Olha, a gente recebe, né, o paciente. Só entendeu, o PEC é o prontuário eletrônico que você utiliza na unidade básica, né? Isso, na UBS. Você tem que ver se na sua unidade o PEC ela tem sinergismo não, se ele tem essa interação com o laboratório que faz sua carga viral. Nas nossas unidades, a senhora é de onde, Sandra? Olha, eu moro no município de Pixuna, no Amazonas. Eu trabalho também. Que o laboratório não seja integrado, não é. Porque tem muitas unidades aqui em Manaus mesmo, que não é integrado. Uhum. Então, o ideal é você ter esse login, esse acesso, né? O seu farmacêutico também tem acesso ao CICEL, ele consegue obter essas informações também, entendeu? Entendi. É muito tranquilo, é um sistema fácil de usar, você pesquisa o paciente pelo nome, né? Os dados cadastrais e aqui estão os formulários que você usa. Quando você entra aqui nos dados do usuário, lá já vai ter carga viral, CD4, histórico de retirada de medicamentos, histórico de genotipagem. Então, para o segmento horizontal, eu acho importantíssimo o profissional que faz gestão do HIV ter acesso ao sistema LAUS. Quando o sistema LAUS não funciona, eu fico doido no meu ambulatório. Eu não consigo nem trabalhar. Viu? Ok, obrigada. Beleza. Então, gente, se tiver oportunidade, faça lá o login, senha e acessem também, tá bom? Além, né, de deixar claro para o paciente
essas informações que são específicas do HIV, tem que fazer também uma boa anamnese, né? Então, verificar histórico de alergia, histórico patológico pregresso, né? Entender os riscos cardiovasculares que esse paciente tem, né? Observar obesidade, diabetes. E aqui já fica uma coisa importante, tá bom? O medicamento do Dolutegravir, ele só permite usar 500 miligramas de 12 em 12 horas, tá? De metformina, que é um medicamento muito comum que a gente usa. Então, uma interação medicamentosa aqui, se você observar, paciente com diabetes, você vai ter que ou fazer a troca da terapia antirretroviral ou fazer a troca do tratamento antidiabético, se você precisar usar doses maior do que 1 grama dia, tá bom? Importantíssimo entender o histórico de tuberculose, porque o paciente que vive com HIV é mandatório investigar TB, e se ele já tiver TB, já tiver tido TB, alguns exames, né, podem já vir reagente. Então, se vier lá, né, um PPD positivo, teve TB? Teve, já tratei, então justifica-se, né? Não vou tratar TB latente numa pessoa que já tratou tuberculose ativa, tá bom? Entender o histórico de imunizações, né? E aqui eu reforço, né? Com a depleção de linfócitos, principalmente linfócitos da classe T CD4, o paciente muitas vezes ele acaba perdendo, né, a capacidade de responder a algumas doenças que ele já era vacinado. O exemplo mais comum que a gente tem é a hepatite B, né? Então, a hepatite B, volta e meia o paciente, já tomei vacina de hepatite B lá na infância e tal, mas o meu anti-HBS é negativo ainda. Então, a gente tem que recomendar que ele vacine novamente, tá bom? É a hora de abordar as parcerias, né? Levando em conta que a sua maneira de transmitir HIV é via sexual, transando, né? Você tem que questionar. Com quem que você namora? Você é casado? Você tem um parceiro fixo? Cadê esse parceiro? Esse parceiro tem que ser trazido para perto, né? Para perto da assistência, tá bom? E, se possível, testá-lo também, né? Aqui fica até uma coisa, tema da minha enfermaria hoje. A paciente com diagnóstico de HIV, ela já tem o diagnóstico desde 2012, nunca tratou, ela foi internada agora em AIDS avançada. Quando a gente estava fazendo a abordagem, né, para tentar entender quem é essa parceiro e tal, ela falou, não, tem um parceiro e tal, estou com ele há 5 anos, mas eu não vou contar para ele que eu tenho HIV. Então, né, isso é um tema polêmico, né, a gente deve guardar, respeitar o sigilo médico, mas eu já estou citando aqui para vocês, né, tem uma normativa do Conselho Federal de Medicina, inicialmente foi na Bahia, depois o próprio CFM, o Conselho Regional da Bahia, depois o CFM, que ratificou, né, a possibilidade de quebra de sigilo em situações como essa. Mas ninguém, né, gente, quer quebrar um sigilo e expor o paciente contra a vontade dele, né? O que eu recomendei para os acadêmicos hoje é uma abordagem multidisciplinar. Pedir um parecer do serviço social, pedir um parecer da psicologia, para que a gente entenda por que ela não quer contar. Elas têm medo do cara bater nela? Como é que é isso? Vamos tentar entender esse contexto, né? A gente consegue facilitar e não precisar o profissional médico quebrar o sigilo do paciente, tá bom? Os históricos de STs, né? Lembrem-se, né, que infecções sexualmente transmissíveis andam juntos, né? E hoje é muito comum um paciente com sífilis, né? A gente também tem que ficar atento a isso aí. Se ele tem o uso, né? E aí uso em consumo abusivo de álcool, drogas, né? Será que não tem como reduzir? Pô, eu uso pedra, Doc. Todo dia eu estou usando pedra. Cara, tem como usar maconha? Às vezes ajuda. Você está reduzindo o dano do paciente de uma droga muito pior para menos, né? Para uma coisa que não é tão ruim como uma pedra, né? É claro, o ideal é que ele não use a droga, diminua o consumo de álcool, o consumo da droga, pelo menos, né? Aqui para as mulheres, uma coisa importantíssima, né? Que muitas mulheres têm desejo de ter filhos e elas têm medo de passar isso daí para o seu filho, né? Passar o HIV para o seu filho. Então, é uma boa recomendação tentar entender. A senhora já tem filho? Seu filho já tem quantos anos, né? A senhora planeja ter um filho? Doutor, quero ter filho, estou começando a namorar agora. Beleza. Vamos planejar, então? Vamos primeiro esperar a carga viral me detectar,
sua imunidade ficar melhor e aí a gente, né, ter essa gestação, então fazer essa abordagem também, né, com as mulheres, ok? Pessoal, aqui eu estou falando agora somente sobre os exames complementares. Então, né, eu já falei para vocês, o exame de carga viral CD4 tem que ser pedido logo após a testagem, né? E tem alguns pacientes, aqui eu vou citar alguns, crianças, né? Pessoas que são com a infecção tuberculose, gestantes, né? Onde eu não posso falhar na terapia antirretroviral. Então, nessas pessoas que são assim, olha, o paciente está com uma doença grave e eu não posso permitir que a terapia antirretroviral falhe, é recomendado a gente coletar a genotipagem pré-tratamento, tá bom? Então, de maneira geral, a gente não faz genotipagem pré-tratamento, mas principalmente criança, tuberculose, né, gestante, pessoas que é parceira de alguém que tem HIV em uso de terapia antirretroviral. Será que essa pessoa já não está pegando um vírus resistente? Então, essa pessoa tem que fazer uma genotipagem pré-tratamento, tá bom? Exames complementares agora que não são específicos do HIV, mas que devem ser pedidos também na primeira consulta, né? Hemograma, ok? Glicemia, um lipidograma, principalmente para a gente calcular o risco cardiovascular, né, que o paciente apresenta e tentar também abordar essa comorbidade, ok? Avaliar a função renal e hepática, chamo muita atenção para a função renal, pois alguns medicamentos da classe dos antirretrovirais, eles vão precisar de correção e às vezes são contraindicados, tá bom? E aqui, no tratamento básico, tem um medicamento específico que é contraindicado se o paciente já tem sofrimento renal, tá bom? Além disso, também tem a lamivudina, que dependendo, né, é o 3-TC, ela também pode ser até contraindicada. Aí, nesse caso, a gente vai ter outras estratégias, tá bom? Outros exames agora, né, que também devem ser solicitados no primeira abordagem, no primeiro atendimento. Teste rápido para sífilis, VDRL. Aqui você tem que tentar entender, né, como é que é o fluxograma da sua unidade, se você tem acesso ao FTABS ou não. Mas, de maneira geral, o mais comum é o teste rápido para sífilis. Ele vindo positivo, a gente pede o VD, tá bom? Outros testes para hepatites, né? Aqui eu estou citando hepatite B, hepatite C e hepatite A, tá bom? Também é mandatório na primeira consulta. Anti-HBS, se o paciente, né, tiver um anti-HBS negativo e um HBsAg também negativo, verificar para que a gente recomende a imunização, tá bom? Sorologia IgG para tóxico, para a gente prever, né, se o paciente tem já essa imunidade ao toxoplasma, lembrando que a neuroinfecção mais comum no paciente que vive com HIV é a neurotoxoplasmose, tem efeito de massa, tem alta morbidade, o paciente pode ficar com sequela, né? Sorologia para HTLV, tá no manual. Tem doc de comum, isso daí, difícil, viu, gente? Difícil eu conseguir. Na verdade, eu tenho dificuldade para conseguir sorologia para HTLV, até para os pacientes que eu suspeito que tem infecção pelo HTLV. Mas o Hemo1, às vezes, aqui na minha cidade, né, o Hemocentro, às vezes consegue nos ajudar, tá bom? E aqui PCR via SWAB de clamídia e gonococo, tá? De ureter e de vagina, tá bom? Também tem que ser realizado. Se na sua unidade não tem, né, esses exames, acaba que não vai sendo realizado, tá bom? Dependendo da área que você vive, né? Se você vive em área endêmica para leishmaniose, também recomenda-se, né, fazer sorologia para leishmaniose e sorologia para doença de Chagas. Pessoal, essas duas doenças aqui, se a pessoa vive com elas e tem uma infecção nova e recente pelo HIV, elas podem reativar, né, de forma grave, tá bom? E aqui fica uma orientação também. Para todas as pessoas que apresentarem CD4 maior que 350, a gente vai ter que rastrear tuberculose latente, né? Então, mais uma vez, TB é a doença oportunista
que mais mata no HIV, a gente tem que estar sempre atento para a possibilidade, ok? Forma de rastrear, TPD, né? A gente inocula, mede certinho, ou o IGRA. O IGRA já é, né, o interferon grama dosado pelo sangue sério, ok? Por que, doutor, que a gente vai fazer só com quem tem CD4 acima de 350? Por causa disso aqui, ó. Todos os pacientes que tiverem CD4 menor que 350, eles já vão ser rastreados. Você vai fazer a avaliação, né, de tratar TB latente nele. Então, uma das recomendações de tratar TB latente é justamente essa: o paciente viver com CD4 menor que 350. Além disso, uma radiografia de tórax. Tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Então, recapitulando, tá? Carga viral CD4, exames laboratoriais gerais, atenção para a função renal, ok? De exames complementares, sorologias, anti-HBS, aqui coisas que são menos comuns, mas que a gente tem que fazer se estiver disponível, HTLV, clamídia e gonococo. Se for uma área endêmica de doença de Chagas, né? Eu sou lá de Minas Gerais, lá tem muitas Chagas, a gente sempre faz, né? E PPD ou IGRA, no caso aí, se o paciente tiver um CD4 maior que 350. Beleza? Coloquei um slide só para isso, tá? O paciente que for sintomático e você estiver testando e ele vier positivo para HIV, você tem que, se ele estiver dentro dos sintomas tosse, febre, emagrecimento, sudorese noturna, você tem que rastrear a tuberculose ativa nele, né? Então, a principal maneira de fazer o rastreio de tuberculose é a pesquisa de BAR, né? Através aí de vários materiais. O principal é o escarro, né? Então, um escarro bem coletado, o primeiro escarro do dia, muco purulento, uma amostra adequada do paciente que está sintomático respiratório, você vai pedir o que nesse escarro, né? A baciloscopia, o teste rápido molecular e a cultura. Aqui, claro, considerando as sensibilidades, se vier positivo, tá bom? No contexto HIV/AIDS, tem uma estratégia que já é aplicada em vários municípios do Amazonas, né? Já foi descentralizado, que é o uso do TB-LAM, que é a detecção de um antígeno urinário para a tuberculose. Ele tem, gente, maior sensibilidade nos pacientes que são imunossuprimidos graves. Então, quanto menor o CD4, mais sensível o TB-LAM. Então, se o paciente, né, está em AIDS avançada, com CD4 menor que 200, ou se você está suspeitando que ele tem tuberculose, esse paciente que vive com HIV tem que ser rastreado dessa maneira. Forma convencional é a pesquisa de BAR e tem a possibilidade de usar também o TB-LAM, tá bom? Gente, então, complementando aqui, né, o rastreio de doença avançada, tem também no nosso apêndice aí do meu drive, tá lá, esses arquivos, né, além do PCDT, eu coloquei lá também, né, o fluxograma de AIDS avançada. Então, avaliação inicial, né, de AIDS avançada no momento diagnóstico. Se o paciente tem CD4 menor que 200 células, né, ou ele apresenta estágios clínicos 3 ou 4 MS, você, né, vai submeter o paciente, então, à profilaxia com sulfa e fazer o teste CRAG, o LF-LAM, que é o TB-LAM. Vou apagar aqui, comeu aqui. Aí, o TB-LAM. E também o antígeno urinário para histoplasmose. Então, paciente com CD4 menor que 200, rastrear AIDS avançada. Essas três doenças aqui, gente, elas são estratégicas porque elas são as que mais matam. Então, é criptococose, na apresentação de neurocripto, principalmente, né, ou disseminada, histoplasmose, na apresentação pulmonar ou disseminada, né, e tuberculose, na apresentação também, né, principalmente pulmonar ou disseminada, tá? Então, muitas cidades já têm acesso a essa possibilidade. Verifique com o seu município, né, com o SAI de referência, se você tem a possibilidade de fazer esses exames que rastreiam essas doenças tão graves, tá bom? E a terapia antirretroviral? Pessoal, não tem segredo, tá bom? Você fez uma boa anamnese, não identificou uso prévio, alergias, função renal tá ok, é aquele paciente assim, que tá legal, que tá tudo bem, tarde no momento do diagnóstico,
tá bom? Então, vamos lá. Para memorizar, o paciente chegou na unidade, tem sintomas ali de AIDS, não está grave, está estável, TARV no momento do diagnóstico, tá bom? Não podemos perder a oportunidade. O paciente tem que sair da unidade recebendo a terapia antirretroviral, tá? De preferência, né, no mesmo dia, se não for possível, aí até uns 7 dias para a unidade conseguir fazer esse início, tá bom? 2 exceções e somente 2 exceções. O PCDT 2024 coloca isso, tá? Se o paciente tiver a possibilidade de ter neurotuberculose ou neurocriptococose, né, você deve postergar a terapia antirretroviral, tá bom? Então, aquele paciente com sintoma neurológico, às vezes está com déficit focal, às vezes é meningismo, muita cefaleia intensa, cripto classicamente causa isso, TB também pode causar isso. Esses pacientes têm a recomendação de esperar de 4 a 6 semanas para a gente começar, então, a terapia antirretroviral. Somente por causa de uma coisa. Observa-se que começar tarde precocemente nesses pacientes, eles acabam desenvolvendo, né, a imunorreconstituição, a síndrome da resposta da imunorreconstituição e aumenta a morbimortalidade deles, tá bom? Então tá aqui, gente, o esquema preferencial, acredite se quiser, eu vi hoje, tem um do lado da minha cama, na cabeceira da minha cama, eu não sei por que essa TARV está lá, mas eu amo ela, né, eu acho que é um medicamento que eu trabalho com ele todos os dias. Então, esse é o esquema preferencial para o paciente estável, com função renal adequada, né? Que a gente vai começar, tá bom? Então, tenofovir em coformulação com a lamivudina, né? É esse comprimido maiorzinho aqui. E o dolutegravir, que é esse menorzinho aqui. Então, esses 2 comprimidos, eles devem ser tomados juntos, em qualquer hora do dia, né? Tenta observar na rotina do seu paciente. Se ele trabalha à noite, será que ele vai ter como tomar à noite, levar o medicamento para lá? Ele começou a tomar de manhã, começou a sentir alterações gastrointestinais. Vamos mudar então para um outro horário, né? Mas está aqui, gente. Viu? Fica aqui a recomendação. Tomar, né, juntos na mesma hora do dia. Muita atenção, tá? Que na primeira prescrição você precisa, além da receita de 2 vias, a ficha de notificação da TARV, a ficha de notificação do HIV e a ficha TARV. Então, 3 documentos, tá? Receita de 2 vias, ficha TARV e notificação do HIV. HIV, doença de notificação compulsória, tem que sair junto com a receita, tá bom? Pessoal, fica aqui uma coisa quentinha, fresquinha. Talvez alguns de vocês nunca nem ouviram falar, tá bom? Mas tem uma nota técnica, né, de novembro de 2024, onde normatiza e orienta, né, onde a equipe multi, nesse caso, os enfermeiros, né, eles estão habilitados a fazer a primeira prescrição da terapia antirretroviral. Tudo isso, gente, com o objetivo de não perder a oportunidade. Às vezes, você tem uma unidade que você trabalha e só tem médico segunda, quarta e sexta. Mas o paciente está lá na terça, eu não posso perder aquela oportunidade. Às vezes tem médico só 2 dias da semana. Então, quem não conhece a norma ainda, tiver a oportunidade, dá uma lidazinha, tá bom? Ela dispõe aí tem alguns pré-requisitos, né? O paciente não pode estar grave e tal, onde tem que marcar o retorno, né? Em até tantos dias para passar com o médico também. Mas no Amazonas, hoje, é possível que o enfermeiro já faça a primeira prescrição para que a gente não perca a oportunidade. Tá bom? Falando sobre profilaxias agora. Além de sair da terapia antirretroviral, né, você também, né, nos pacientes com CD4 ruim, tem que fazer profilaxia para doenças oportunistas. E aqui a gente tem um divisor, tá, gente? A recomendação é baseada conforme o CD4. A gente vai fazer profilaxia para pneumocistose, né, se o paciente apresentar, né, um CD4 menor que 200 células. Então, o paciente com CD4 menor que 200, né, ele tem indicação de fazer o quê? Sulfametoxazol e trimmetoprim, 2 comprimidos, né, segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana. Se o paciente está tão imunossuprimido, está tão grave, eu também tenho que prevenir, né, aqueles que têm um CD4 menor do que 100, né, menor que 100. Então, está aqui. Então, a toxoplasma, para a profilaxia da toxoplasma,
vou até sublinhar o 200 no local certo aqui. É sulfametoxazol de metropina também, né? Só que nesse caso vai ser uma vez ao dia, 2 comprimidos. Pessoal, pô, o sulfa tem muito efeito colateral e tal. Temos opções de fazer tratamento alternativo, né? O que a gente tem mais amplamente disponível, né? É a clinda associada, então, com a pirimetamina e o ácido clorhídrico, ok? Esse daqui já está cada vez mais usando menos, né? Então, a profilaxia para micobactéria não tuberculose, somente para aqueles pacientes que têm o CD4 menor que 50, mas que ainda estão sem terapia antirretroviral. Então, de maneira geral, a nossa perspectiva é de começar logo a tarde e não precisar mais fazer isso, tá bom? Outra profilaxia importante, eu quero reforçar isso com vocês, atendo todo dia, paciente morto, TB, eu preciso que vocês sejam divulgadores disso, né? Então, lá na ficha de notificação de tuberculose latente, eu tirei aqui, ó, lá do finalzinho, tem, né, as indicações de tratamento de tuberculose latente. Estou chamando a atenção para uma coisa, né? Eu já até falei sobre isso. Você tem indicação de tratar TB latente, independente da prova tuberculina ou do IGRA, pessoas que vivem com HIV menor que 350, tá bom? Além disso, é claro, né, você vai fazer o PPD, o IGRA naqueles pacientes, né, que tem CD4 maior que 350, se vier reativo, tal, mais que 5 milímetros, você também tem indicação de tratar, né? Gente, eu estava lendo isso ontem, né, e vou chamar a atenção para vocês. Vocês estão fazendo isso na unidade de vocês? Vocês pedem PPD ou IGRA do seu paciente que tem diabetes? Se tiver maior que 10, tem indicação de fazer o tratamento do TB latente. Vocês já fizeram seus PPDs? Se o seu PPD tiver uma conversão, né? Ou seja, um incremento, teve aquele primeiro PPD, depois de 60 dias, aumentou mais de 10%, você se expôs a algum ambiente e tal, você teve uma soroconversão, você também tem indicação de tratar TB latente. Então, é importante que vocês saibam disso também. Tá bom? Ok? Então, só já finalizando aqui a aula, né? A gente está indo aqui, então, para o segmento longitudinal. Pessoal, o retorno do paciente, ele tem que ser de 7 a 15 dias depois de introduzir a TAG. Qual o objetivo dessa consulta? Verificar efeitos colaterais da adesão, tá bom? Então, ver se o paciente tem efeitos colaterais, e é muito comum eles terem náusea, às vezes associa também diarreia, chega até a vomitar, entendeu? Então, é o momento de observar isso, de fortalecer o vínculo, né? De reforçar com o paciente a necessidade de tomar o medicamento. Eventualmente, a gente até associa ali um antiemético e tal, por pouco tempo, tá bom? Depois, né, que a gente fez essa primeira consulta, retornou por 15 dias, até ele estiver completamente adequado à tarde, uma vez por mês, a cada 60 dias, tá bom? Sempre ver os efeitos colaterais, sempre observar a adesão. Agora o cara ficou bem, está fazendo tratamento adequado, carga viral já está indetectável, a cada 6 meses, tá bom? A gente pode fazer o segmento tranquilamente. Dentro desse segmento, né, além dos exames gerais, que você vai ter que rastrear, morbidade, tem dislipidemia, vai pedir ali também. Estou falando aqui especificamente só da carga viral do CD4. Então, o CD4, né, ele deve ser pedido quando o paciente tem, né, menos de 350 células a cada 6 meses, tá bom? E fica a observação, tá? É muito comum, às vezes a gente pega aquele paciente assintomático, carga viral detectável. O último CD4 dele, lá de 2019, era 900. Esse paciente ele não tem mais indicação, né, de fazer novas dosagens de CD4 se a carga viral está continuamente baixa, né, indetectável, ok? Agora, o cara está, né, com falha virológica, não está usando de maneira adequada, a gente tem que solicitar inicialmente e deve se repetir a cada 6 meses, ok? Falando agora de carga viral, se o paciente, né, está em supressão, está clinicamente estável, a recomendação é que a gente faça a cada 6 meses, tá bom? Fica um detalhe aqui. Quando a gente começa a terapia antirretroviral, após 8 semanas, você tem que fazer uma nova dosagem de carga viral para ver se teve uma resposta adequada. Então, começou a TAG, ó, teve o diagnóstico, dosou carga viral, começou a TAG, depois de 8 semanas, dosa de novo, ver como é que está a resposta à terapia. Beleza? Gente, falando sobre vacinas, eu acho que podemos até deixar, que eu estou vendo que o tempo está extrapolando,
podemos até deixar para uma outra aula, um outro momento, mas pessoas que vivem com HIV são grupo de risco, tá bom? Para doenças de maneira geral, principalmente doenças infecciosas. E eu reforçaria o seguinte aqui, né? É claro, você vai adequar o paciente seu conforme o CD4, né? Lembrando que pacientes com CD4 menor que 200 é contraindicado o uso de vacinas de vírus vivos atenuado, né? Ele tem ali a baixa capacidade de controlar isso, tá bom? Mas eu queria chamar atenção para pelo menos hepatite B. Eu acho que não pode sair dessa consulta, né, inicial sem fazer a vacina, principalmente profissionais do sexo, pessoa que tem maior exposição, tá bom? E influenza, eu acho que é importante todo ano, né? A meningo, com certeza, né? Preferência conjugada, a CWY. Coloco aqui Covid, não está no quadro, mas Covid aqui para pessoas que vivem com HIV e imunossupressão é a cada 6 meses, tá, pessoal? Já fez ali o esquema básico? Dose de reforço a cada 6 meses. HPV, né, com certeza, também colocaria como vacinas que vocês têm que ficar atento, né? E já indicar na primeira abordagem. Outras coisas assim que acontecem, né? Mpox também, tem 2 doses que dá para fazer, não está no manual, mas é previsto. Se o cara está em AIDS, e também, né, é possível. Ok? E no final já planejando então a abordagem multidisciplinar e também, né, essa imagem ela é bem comum, com certeza já viram ela. Então, manejar HIV é essa abordagem combinada, né? A gente tem que tratar as pessoas que vivem com HIV, testar os mais vulneráveis, oferecer profilaxia, né? Pré-exposição e pós também, né? Fazer a prevenção de imunização com hepatite, reduzir danos, né? Diagnosticar e tratar as comorbidades, ok? Pessoal, estamos chegando ao final da aula. Coloquei alguns tópicos importantes aqui para que a gente possa abrir, então, para a discussão, tá bom? Então, de maneira geral, se vocês puderem absorver isso, né? Teste os pacientes, principalmente as populações que são populações chaves, né? Não perca essa oportunidade. Fica a mensagem mais uma vez, se possível, treine a sua equipe, né? Faça uma boa gestão para que vocês consigam fazer a dispensação da tarde já no mesmo dia, tá bom? O atendimento humanizado é fundamental. Pacientes que vivem com HIV vivem com estigma, vivem em preconceito. A gente tem que trazer essa pessoa para perto da gente, tá bom? Rastrear e tratar as infecções, com certeza, né? PPD e IGRA são importantes. Se os pacientes nunca fez, por favor, façam, né? Principalmente naqueles pacientes que têm um CD4 maior que 350, né? Prevenção de doenças oportunistas, usando, né, a profilaxia conforme a indicação, né? Vacinação é importante. Cuidar do parceiro, da família, do filho, trazer essas pessoas para perto, testarem ela também, tá bom? Reforçar com o paciente, estou começando sua tarde hoje, quero te ver semana que vem. Nosso próximo retorno é daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, e marcar, né, esse segmento longitudinal, tá bom? Gente, a aula era essa, tá? A gente finalizou aqui e agora a gente vai abrir para uma discussão, se for necessário. Só uma coisa. Tem esse QR Code aí, que além dessa aula tá lá no QR Code, tá? Todas as referências que eu citei aqui, o PCDT, o fluxograma de AIDS avançada, a nota técnica dos enfermeiros, tá tudo aí nesse drive, viu? Tem um detalhe, o rapazinho testou aqui com o Samsung, não deu certo. O outro que testou com o iPhone deu certo. Eu não sei o porquê, não é preconceito, viu, gente? Beleza, Lu? Deixa eu ver quem tá aí. Beleza, então é isso, né? Gente, vocês têm alguma dúvida? Nossa, eu tô vendo aqui que tem Dr. Franklin, meu professor, tá aqui, né? Mônica, a Mônica também, minha professora. Nossa, gente, legal. Que bom. Samsung não deu. Hã? Samsung que não deu, professor. O Samsung que não deu, né? Olha aí, o Franklin tá aí. É você mesmo, né, meu amigo? Se eu fiz infectologia, você tem culpa nisso, tá bom? Pois não, Franklin. Professor Oi. interrompendo você, é uma satisfação muito grande
em nome do programa, em nome da UFON, encontrar um ex-aluno, hoje professor, com tanta maestria, com tanta fluência e paixão pela especialidade e a qualidade dos seus slides, do conteúdo que você explanou. Parabéns, viu? Estamos todos felizes de ver seu desempenho e sua competência. Obrigado, doutor. Obrigado. Saiba que você foi um grande exemplo para mim também, tá? Obrigado mesmo. E eu faço Saiba minhas que palavras você... do Franklin também. Muito orgulhosa, Ítalo. Beleza. Saiba que você é inspiração para as futuras gerações de infectologistas, né? Você é um excelente profissional, uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa que desde a graduação se mostrou inclinado à infectologia, entendendo a seara e o campo de dificuldade que a profissão, a especialidade ia te oferecer, e você mesmo assim venceu tudo isso porque você abraçou com paixão. Parabéns pelo profissional, pelo professor, pelo colega, pelo homem, pelo pai, pelo cidadão que você é, viu? Estamos todos felizes. Obrigado, doutor. Você não sabe o quanto é importante essas palavras nesse momento. Pessoalmente, estou vivendo um inferno astral e isso está sendo muito importante para mim mesmo. Obrigado mesmo pelas palavras, viu? Tá bom, tá bom. Então, eu não sei se a gente só finaliza. Eu acho que tem que parar a gravação. Tem que parar a gravação? Gente, pessoal, muito obrigado pela aula, tá? Eu não conheço o fluxograma, se vão ter próximas aulas, quando vai ser? Tem alguma próxima aula prevista? Eu não sei. Não sei Tudo bem, tudo bem. Então, eu vou finalizar por aqui. Podem pegar meu contato com a Luciana, se tiver com dúvida, conduzir pacientes para HIV, manda mensagem, a gente sempre está à disposição e muito obrigado, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigado.